Bom, o comando for, assim como o comando while, ele é utilizado é um comando de repetição, para repetir um conjunto de comandos diversas vezes, né? E a diferença aqui é que o comando for, ele tem sua inicialização, ele tem seu formato, né, que é o comando for, abre e fecha chaves, né? Ele tem três elementos aqui que te dão um maior controle de todo o comando condicional. No while, você só tem a condição entre parênteses. No for, você tem uma fase aqui de inicialização de variáveis, que vão ser usadas né, dentro do escopo desse for, né? Você tem uma fase aqui de incremento, que é, vamos supor, você vai executar x vezes o comando, né? Então você pode incrementar já aqui, né? E você tem a condição. Então, muitas vezes durante o comando A, imagina um comando que vai colocar um bloco muito grande, né, de comandos, você se esquece ali da iteração, você se perde um pouco onde você está mudando aquela variável de incremento. Aqui você tem um pouco mais de organização nesse sentido, onde você vai ter, ó, o incremento eu sei que está acontecendo aqui, né? A condição eu sei que é a do meio, e aqui eu inicializei os valores. Vamos supor, naqueles exemplos anteriores, mostrando média igual a zero, ou mesmo N1 igual a zero, você poderia colocar tudo aqui, tá? Então, é só uma forma, é um formato diferente, mas que faz a mesma coisa, tá? De uma maneira comparativa, o while ele repete uma sequência de comandos enquanto uma condição for verdadeira, né? E o comando for ele repete uma sequência de comandos n vezes. Tá? Você pode transformar um comando for no while, tem como, na prática tem como os dois serem equivalentes, fazerem qualquer coisa que um faz, o outro também pode fazer. Tá? Mas o formato do for, em geral, envolve um contador, e esse contador vai ser incrementado, porque você tem uma etapa ali para complemento, que é a terceira, né, para incremento, que é a terceira, o terceiro elemento do for. Né? Então, ele já é estruturado para você colocar um contador. Vou executar isso aqui N vezes. Então, você vai lá, né, tem que calcular algum termo de uma série, tem que fazer alguma coisa, você tem que percorrer N vezes, você sabe o número definido. Fica bem estruturadinho dentro do for, tá? Mas os dois fazem a mesma coisa. Aqui um exemplo do for, onde eu tenho uma variável de duas variáveis, na verdade, né, sendo lidas, A e B, e eu tenho uma variável C também sendo criada aqui. Né? Repara que eu tenho, então, ali o valor de A e B com scanf, né? E eu tenho uma variável inicial aqui, C, que recebe o valor de A. A minha condição é que eu só vou parar quando C, enquanto C for menor ou igual a B, eu vou continuar. Né? Eu só vou parar na hora que C for maior do que B, porque eu vou ficar incrementando o valor de C a cada iteração. E enquanto isso eu vou imprimir o C. Né? Vamos mostrar um exemplo aqui. Então, aqui os valores de A e B, eu li, vamos supor, 3 e 5. Gente, a minha letra já é ruim desenhando com esse negócio aqui, então, nossa senhora, virou menino de... virou menino de aprendendo a escrever, né? Então, eu vou ler o valor C, né? Aqui o C, inicialmente, ele é igual ao valor ao A. Esses são os valores de A e B, tá? Então, inicialmente, ele é isso, né? E eu vou imprimir, né? Para que eu vou imprimir. Primeiro eu pergunto, 3 é menor ou igual a B? Né? Então, 3 é menor ou igual a 5? Sim. Então, eu vou imprimir o valor de C. Né? Então, eu vou imprimir isso aqui, ó, 3. Daí, eu incremento o valor de C. Ele agora vale 4. Né? E aí eu pergunto de novo, eu volto ao loop aqui inicial, C é menor ou igual a B? Né? 4 menor ou igual a 5? Sim. Então, vou imprimir 4. Né? Olha o printf aí, vou imprimir 4. Né? E agora eu volto ao início do loop e incremento, volto na parte de incremento, né? No terceiro elemento ali, ó, e incremento o valor de C. Né? Ele passa a valer 5. Né? Agora, o fluxo é esse, tá vendo? Então, agora eu vou na condição novamente. C é menor ou igual a B? 5 é menor ou igual a 5? Sim. Então, eu vou entrar no fluxo e executar os comandos. O único comando que tem é o print. Ó, agora o meu 5 saiu bonitinho. Ó, já aprendi. E aí eu imprimo o valor de 5. E aí eu volto e incremento o C. Então, o C agora vale 6. Isso não vai ser impresso. Porque ele faz a seguinte pergunta: 6 é menor ou igual a 5?
Não, não é. Então, ele vai embora para o final do programa. Tá? Colocando aquele código, então, num fluxograma, então nós temos aqui a leitura de A e de B. C recebe o valor de A inicialmente, né? E aí, eu venho aqui para a minha condição, o próximo passo. Eu pergunto, C é menor ou igual a B? Se ele não for, ele nem executa nada do for, né? Ele nem entrou naquela condição, pula tudo. Tá? Mas se no caso que ele for, primeiro ele vai imprimir o valor de C, ou no caso, executar aquela sequência de comandos que existia ali dentro, né? E aí, por fim, ele volta nesse terceiro elemento do for para incrementar o valor de C. Ele executa o que está nesse terceiro elemento do for só agora. Tá? Na prática tem como mudar. Tem como você incrementar primeiro o valor da variável C se você colocar mais C. Né? Lembra quando a gente aprendeu incremento, você pode escrever C ou mais C na variável aqui? Se você escrever mais C, ele incrementa, esse fluxo muda um pouco, tá? Ele incrementa antes dessa execução dos comandos. Primeiro ele incrementa e depois ele desce para cá, tá? Bom, mas então o fluxo fica dessa maneira aqui. Eu incrementei o valor de C e aí eu volto para a condição e pergunto, C é menor ou igual a B? Né? Então, naquele nosso exemplo, né, a gente foi com 3, 4 e 5, então ele já imprimiu 3, ele vem aqui então para o valor 4. Né? Ele entra aqui, 4 é menor ou igual a B, ele entra aqui, imprime o 4, e aí ele volta e pergunta, incrementa o valor de C, C passa a valer 5, ele pergunta, 5 é menor ou igual a 5? Sim, então ele executa de novo, imprime, e aí ele volta aqui e incrementa o valor para 6, ele pergunta, 6 é menor ou igual a 5? Não, aí ele vem para cá e sai do programa. Então assim é que é o fluxo de execução do comando for, você tem os mesmos elementos no comando while, porém no while esse incremento você colocaria ele no final do programa while, né? Pouco antes ali do seu fecha-chaves, teria um efeito semelhante. Você já teria a condição e essa inicialização ficaria de fora do while. Você teria o mesmo comando, faria a mesma coisa. Bom, um ponto importante sobre o for é que qualquer um dos três elementos, né, que a gente tem no comando for, eles podem ser omitidos. Tá? Aqui eu apresento um código que é uma adaptação daquele código que a gente tinha C igual a A, né, na inicialização, porém eu tirei aquela parte de C igual a A, e na verdade, em vez de incrementar o valor C, né, eu até deixei a variável C, ela existe aqui ainda, mas ela não faz nada, tá? É uma variável que não aconteceu nada com ela. Ó. Aqui eu incrementei o A, A++. Né? O código tem o mesmo efeito, né? Eu estou incrementando o A e eu perguntando, enquanto A for menor ou igual a B, ele vem para cá. Não houve a inicialização. Eu poderia ter a inicialização do lado de fora, C igual a aqui do lado de fora e usar o C da mesma maneira. Né? Eu só estou mostrando um código aqui em que eu não coloco um elemento aqui e ele funciona, o comando for admite isso. Você tem que botar ponto e vírgula para mostrar que, olha, eu não quero usar nada na inicialização. Eu posso ter um comando que não inicializa nada, né? Então não é obrigatório cada um desses elementos, você pode omiti-los. Aqui um exemplo em que eu estou omitindo a condição, né? Então aqui eu digito o valor de A, de B, né? E aí eu tenho C igual a A, C++, porém eu não tenho a condição. Se eu não tenho a condição, nunca esse negócio vai parar. Né? Sempre é verdadeiro, na hora nenhuma se torna falso. Então o que acontece? Loop infinito. Né? Esse aqui não vai parar. Aqui, né, eu tenho a omissão do incremento. Né? Então, eu tenho C igual a A, eu tenho a condição, né, inicialmente, então, C vale A, eu tenho a condição de que é para parar quando C for menor ou igual a B, né? Porém, esse não é um código com loop infinito. Aqui eu coloquei o incremento do C no finalzinho do comando for, como se eu estivesse fazendo um while, né? Isso que a gente faz no while normalmente, colocar o incremento lá no final. Então, aqui eu simplesmente tirei ele daqui e pus aqui, tá? Aquele segundo código, ele vai realmente ser, é o que falta aqui, a condição, ele vai ser um loop infinito. Esse aqui não. Né? Um loop infinito você vai ver um monte de coisa sendo impressa na sua tela, né? Nesse caso aqui, porque está imprimindo e nunca vai parar. Né? Bom, vamos fazer um exercício aqui em que a gente calcula, né, a soma dos elementos de 1 a 10. Normalmente em sala de aula eu dava uma pausa para deixar os alunos fazerem primeiro, tentarem fazer, não conseguirem fazer totalmente porque não lembro os comandos, e depois eu mostrava o código. É um exercício interessante de aprendizado dessa maneira. Então eu sugiro você pausar o vídeo, ver e tentar fazer para depois ver a solução. Eu acho que é uma forma de você começar a fixar como que é a sintaxe desses comandos. Né? Então,
vamos fazer as duas coisas, o for e o while, para fazer essa soma dos elementos de 1 a 10. Tá? Então, aqui eu fiz um for, né, onde eu coloco a inicialização do 1, não faz para que somar o 0? Né? Ele não vai mudar nada na soma, então eu começo com i valendo 1. Tá? Eu vou ter a minha iteração vai ser de 1 até ser menor ou igual a 10. Eu vou somar os 10 elementos. Né? E eu vou incrementar o i. Então, o meu fluxo é esse, né? Eu vou perguntar, i menor ou igual a 10, né? Ele vale 1 inicialmente, ele é menor ou igual a 10. Então, eu somo ao S o valor de i. E olha que eu lembrei de inicializar o S. Poderia ter colocado a inicialização do S aqui, tá? Na primeira parte. Aí você põe S igual a 0, vírgula, i igual a 1. Você põe dois comandos aqui na inicialização, mas é vírgula, não é ponto e vírgula. Aí você pode colocar quantos comandos você quiser ali, separados por vírgula, tá? Então, isso aqui vai somar os 10 elementos. Repara que ele vem cá e pergunta, né? Agora na hora que o i vale 2, foi incrementado. 2 menor ou igual a 10? Sim, então ele soma de novo. Incrementa o i, né? 3 é menor ou igual a 10 e assim por diante. Tá? E no final ele vai imprimir o S, né? Soma igual a %d, aí eu pus aqui a variável S, ele vai imprimir isso. Tá? Agora fazendo com o comando while, né? Então, eu fiz a mesma inicialização aqui do S igual a 0. Repara que a minha inicialização do I igual a 1 está do lado de fora. Esses slides são do autor do livro, e o autor do livro esqueceu um ponto e vírgula aqui, rapaz. Ó, I igual a 1, ponto e vírgula, tá, gente? Senão dá erro. I menor, eu poderia mudar, mas é uma imagem isso aqui, eu não consegui editar, tá? Posso fazer isso aqui, ó. Vamos lá, vamos corrigir isso aqui, ó. Ponto e vírgula aqui, ó. Ficou parecendo um J, né? Mas é ponto e vírgula. Então, eu tenho i menor ou igual a 10, S igual a... Tá vendo? A minha condição, i menor ou igual a 10. Tá vendo? Mesma coisa aqui, ó. Eu incremento, eu somo o i ao S, e aí a parte de incrementar eu vou colocar o final aqui. Então, todos os elementos que estão aqui no while, vai fazer a mesma coisa. Tá bom?